E aí, biolocrias? Tranquilão, Chantilly? A nossa aulinha de hoje é sobre replicação do DNA. Professor, vou aprender a replicar o DNA. Vai, mas logo após a vinheta. Roda! A replicação do DNA consiste na duplicação do material genético. Replicação, galera, fazer uma réplica, fazer uma cópia. Essa duplicação do ácido desoxirribonucleico vai ocorrer na fase S da intérfase. Lembrando que a intérfase é uma fase que antecede a divisão celular. O processo de replicação envolve toda a molécula de DNA e não só uma parte dela. E ela vai ocorrer no núcleo de células eucariontes. Nas células procariontes, essa replicação vai ter que ocorrer no citoplasma, porque as células procariontes não têm uma carioteca que defina bem essa região nuclear. Meus amores, para que a replicação ocorra, vão ser necessárias algumas etapas importantes. Primeiramente, temos que lembrar que a molécula de DNA é uma fita dupla. Além disso, ela é antiparalela. Professor, e o que isso significa? Uma das fitas está no sentido 5' 3' e a outra no sentido 3', 5'. Ou seja, elas estão em sentidos opostos. E uma coisa fundamental que você tem que lembrar é que a síntese de todo o ácido nucleico se dá do sentido 5' para o 3'. Isso me faz lembrar uma tirinha da Mafalda, em que o Filipinho pergunta para a Mafalda: Mafalda, qual é o sentido da vida? E a Mafalda responde: 5', 3'. Tendo isso em vista, a molécula de DNA antes da replicação vai ter que se abrir em algum ponto. Os pontos de abertura dessa dupla fita é chamada de origem de replicação. Os procariontes têm apenas uma origem de replicação, tendo em vista que o seu DNA é circular. Já nos eucariontes, como a molécula de DNA é linear e muito maior do que a dos procariontes, vão haver várias origens de replicação. Nesse ponto de origem de replicação, então, o que está acontecendo é a abertura dessa dupla hélice, onde algumas enzimas vão participar desse processo. Uma das enzimas muito importante é a DNA girase, uma enzima da família das topoisomerases, que tem a função de provocar uma torção negativa nessa molécula de DNA, desfazendo a sua forma helicoidal. Após isso, a participação de uma enzima muito importante chamada helicase vai fazer com que essas fitas da dupla hélice se abram ao romper as pontes de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas que estão complementando a fita. Você lembra disso, né? A sempre pareia com T, adenina com timina, por 2 pontes de hidrogênio, e C se pareia com G, citosina com guanina, por 3 pontes de hidrogênio. Meu professor de química falou que é ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, você entendeu. Ah, mas o correto é ligação de hidrogênio. Então usa ligação de hidrogênio, bebê. Uma vez que a helicase promoveu a abertura dessa dupla fita, vão haver algumas proteínas chamadas proteínas SSB que vão manter essas fitas separadas, que são proteínas ligantes de fita simples. E aí, a replicação começa com a adição de um primer, que foi formado pela enzima primase. Esse primer é muito importante para que a DNA polimerase reconheça o local onde ela vai começar a síntese do DNA. Só que temos um porém. Uma das fitas, que é a fita contínua, ou fita líder, ou fita leading, vai precisar de apenas um primer, porque a abertura da dupla fita está sendo feita no sentido de polimerização do DNA. 5' para o 3'. Já a outra fita será a fita descontínua, ou fita retardada, ou fita lagging, onde na verdade a fita está se abrindo no sentido oposto ao sentido de polimerização dessa fita. A fita tem que ser sintetizada no sentido 5', 3'. E cada vez que a fita vai se abrindo, vai sobrando um espaço para que eu sintetize um novo pedaço, um novo fragmento. Logo, eu vou precisar de vários primers e a DNA polimerase vai ter que ir sintetizando essa fita aos poucos, de fragmento em fragmento. Quem descobriu isso foi um japonês chamado Okazaki. E por isso esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Ao sintetizar esses fragmentos, a DNA polimerase retira o primer,
adiciona os desoxirribonucleotídeos naquele local onde o primer foi retirado. Desoxirribonucleotídeos são nucleotídeos de DNA. Óbvio, porque eu não posso ter um DNA com um pedaço de RNA. Por que você tá falando isso, professor? Porque o primer é uma sequência de RNA. Professor Piruvato. Então tem sequência de RNA no meio do de DNA? É, meus amores, tem sequências de RNA no meio do DNA, porque o primer é de RNA. Por isso, esse primer tem que ser retirado. Então, a DNA polimerase é uma das enzimas mais importantes do processo de replicação. Essa é a enzima que vai sintetizar a nova molécula de DNA, utilizando sempre uma das fitas como molde. Dessa forma, nós podemos dizer que toda replicação é um processo semiconservativo. Galera, isso é muito importante. O processo semiconservativo de replicação do DNA consiste na metade da fita mãe sendo preservado nas fitas filhas. Ou seja, as fitas filhas que serão formadas serão compostas por metade da fita parental, metade da fita antiga, que equivale à metade da fita mãe, e a outra fita é composta por uma fita nova, uma fita recém-sintetizada. Logo, nesse processo de replicação, você está conservando metade da fita mãe na fita filha, e por isso esse processo é chamado de semiconservativo. Biolocrias, vocês gostaram dessa aulinha? Então curte e compartilha com os amigos. Grande beijo em vossos corações e até a nossa próxima aula. Valeu!